Oi, chinitos! Tudo bem com vocês? Nossos vídeos de viagem acabaram. Ai, que pena. A gente voltou, já tá de volta aqui pra São Paulo, que é onde a gente mora. E agora que a gente tá de volta, a gente faz o quê, né? A gente faz o quê? A gente planeja a próxima viagem, lógico, né? Porque a gente tem que estar sempre pensando pra frente, organizando, tendo metas, tendo objetivos. E é lógico que com férias não vai ser diferente. E agora que eu tô montando o roteiro pra minha próxima viagem, que vai ser pra Los Angeles e Las Vegas, eu lembrei que uma das coisas que eu mais escuto as pessoas falarem quando elas estão organizando alguma viagem é: nossa, que trabalho organizar viagem, puta saco, não sei como é que eu faço, ou eu prefiro improvisar na hora, quero que alguém organize pra mim, porque não tenho paciência, não tenho tempo, etc, etc. E quando eu falo que eu adoro fazer roteiro, que eu adoro fazer cronograma, planilha, essas coisas, o pessoal acha que eu sou maluca, né? Fala: nossa, Esté, como que você consegue? Como que você gosta de montar um negócio desse, mesmo sendo pra viagem? Organizar é um trabalho que você acaba fazendo uma pesquisa sobre o local que você vai visitar, né? Mas eu acho super legal, eu acho que a viagem começa aí, é uma parte super divertida, na minha opinião. E eu sei que tem muita gente que concorda comigo, mas eu sei que tem muita gente que discorda. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar as pessoas que têm dificuldade ou que acham que é chato e tal, não sabem por onde começar, o que fazer exatamente pra ter uma organização boa, pra não passar os perrengues da vida, né? E eu vou falar pra vocês aqui, passo a passo, o que vocês têm que fazer, que é indispensável pra organizar uma viagem. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher o destino e a data da viagem. Dito isso, você vai pesquisar a época do ano que você prefere ir. Então vamos pegar a Europa de exemplo. Tem gente que prefere viajar no verão, tem gente que gosta de viajar no frio. Eu já sou bem verão, eu gosto de ir sempre na primavera e no verão, tanto que eu acabo nem tendo roupa de frio direito, porque eu sempre acabo chegando na época e num lugar que não faz tão frio, né? E aí, com base nessa pesquisinha rápida aí que vocês fazem, vocês já conseguem decidir mais ou menos as datas, a época que você quer ir e o local. O próximo passo daí é você comprar as passagens aéreas. Aí vocês vão lá na internet pesquisar qual passagem você vai comprar. Uma dica que eu quero dar pra vocês, que pouca gente sabe, pouca gente mesmo, mas é muito importante, quando você for pesquisar passagem, hotel, todas essas coisas relacionadas à viagem, eu sugiro que você pesquise pela janela anônima. Pra quem não sabe, o Google tem uma opção de janela anônima, não é só o Google, os outros navegadores também tem, que seria uma janela que não marca, né, não deixa rastros, digamos assim, do seu histórico. Se eu não me engano, você aperta Ctrl Shift N e ela já vai abrir automaticamente. Por quê? Porque quando você abre a opção normal de internet, esses sites todos que você vai utilizar para fazer essas pesquisas, eles contêm cookies para saber quais são os seus dados, o que você tá pesquisando na internet, e com isso já deixar salvo mais ou menos essas informações e usar essas informações a favor desses próprios sites. Por exemplo, como que eles podem usar? Eu tô lá digitando, vamos supor pra minha viagem agora, eu tô digitando passagem para Las Vegas aqui no computador, do dia tal ao dia tal. O que acontece? Eles vão olhar aquilo lá e vão falar: opa, ela tá querendo ir pra Las Vegas em tal data, né? Já deixa registrado lá. Eu fechei. Aí se eu continuar a pesquisa, eu vou abrir outro dia ou outra hora, um pouco mais tarde, eles aumentam o valor da passagem. E aí você entra em pânico. Você fala: nossa senhora, eu entrei faz, sei lá, 2 horas atrás e tava um valor X e agora eles aumentaram pro valor Y. Eu vou comprar logo a passagem porque tá aumentando. Vamos comprar logo. Você já fala com toda a galera e você compra. E aí depois o valor da passagem diminui e você acaba pagando um valor mais caro, entendeu? Eles fazem isso porque eles sabem que você tem interesse nessa passagem mesmo. Então, cuidado, não caiam nessa. Abram a janela anônima para não ter problema com esses cookies mesmo. Beleza, Esté. Quais sites que eu posso usar para encontrar essas passagens? Gente, tem muitos sites que vocês podem usar, tá? Tem vários que estão muito bons. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição com vários sites que vocês podem entrar. Os 3 que eu mais uso são Decolar, que é super famoso já, Skyscanner, ele acaba achando alguns voos mais baratos do que outros sites, e o Expedia. O Expedia, se eu não me engano, ele mostra o valor em dólares ou em outra moeda local, mas também é muito bom. Também tem outros sites muito bons que vão estar na lista aqui embaixo na descrição, mas esses 3 são os que eu mais uso, tá? Geralmente eu indico
indico vocês a olharem em pelo menos uns 3 sites. Por quê? Porque tem alguns sites que acabam não achando alguns voos, né? Tem outros sites que acham voos mais baratos. Eu também sempre acabo olhando o Google Flights, eu uso muito o Google Flights, porque existem sites que também tem, mas eu sei que o Google Flights é certeza. Você, por exemplo, você tá com uma data aberta, eu quero viajar em maio, mas não sei exatamente que data que tá mais barato pra eu ir. E aí eu vou lá no Google Flights, coloco lá a opção de datas flexíveis, que vai ter lá. Vou sair do aeroporto de Guarulhos no domingo, que acredito que esteja mais tranquilo, vamos supor. Aí o Google Flights te mostra a tabela do mês inteiro e ele fala quais dias do mês que a passagem estaria mais barato. Entendeu? Naquela companhia que você tá pesquisando. De repente você acha que domingo tá mais barato, mas na verdade é terça-feira, né? Aliás, no geral, gente, na média, os voos costumam ser mais baratos em dia da semana, mais especificamente na terça-feira, e é lógico que costumam ser mais caros de fim de semana, então tem essa dica aí pra vocês também. E outra dica importante pra vocês fazerem depois de fazer essa pesquisa pelos sites e pelo Google Flights é pesquisar o valor da passagem pelo próprio site da companhia aérea. Por que eu tô falando isso? Vamos supor que você viu um voo barato pela American Airlines. E aí você olhou lá um voo pela Decolar. Só que esses sites que compartilham esses voos com a gente, por exemplo, Decolar, Expedia, etc, eles acabam cobrando uma taxa para as companhias aéreas para publicar esse voo, né, pra gente. Então, às vezes, você olhando direto pelo site da companhia, ele acaba saindo mais barato, porque não tem o valor dessa tarifa de publicidade, digamos assim, cobrado, entendeu? Beleza, pesquisa feita, passagens compradas, seguir todos os passos que você falou, Esté. E agora? Agora vocês vão começar a pesquisar quais as regiões da cidade, do local que vocês querem visitar. Por quê? É importante vocês começarem a se situar, né, no mapa do ambiente, para isso que o Google Maps tá aí, tem um monte de mapa aí para vocês pegarem. Quem for das antigas pode usar o mapa de papel mesmo, que eu sei que tem sempre. E é importante vocês começarem a se situar já. O que eu quero dizer com se situar? Pega as regiões, por exemplo, eu quero ir para Nova York. Que regiões que tem em Nova York? Quais são as melhores regiões para se hospedar, que tem mais hotéis? Quais são as melhores regiões para comer? Tem mais restaurantes? Quais são as regiões, de repente, perigosas, que eu deveria evitar à noite, que não são tão seguras? Tem Chinatown? Não tem? Tudo isso vai contribuir para você começar a construir o seu roteiro e já vai facilitar muito a sua vida. E a partir daí, quando você já tiver situado das regiões da cidade, já tiver um panorama geral, você vai escolher em que região você vai se hospedar. É claro que nem sempre a gente consegue se hospedar na região mais top, do lugar mais top, sei lá, na Quinta Avenida de Nova York, que você sabe que é o melhor que tem. Tudo bem, mas é bom você saber que você tá numa região de fácil acesso, por exemplo, entendeu? Perto de metrô, perto de ponto de ônibus, essas coisas. Então tudo isso vai contribuindo. E aí também tem a questão do preço, né? E uma das coisas que também é fundamental vocês pesquisarem por exemplo, se na cidade que vocês vão ficar, se vale mais a pena ficar em casa, em hotel ou em hostel. De repente você tá viajando com seus amigos, com o pessoal mais novo, não tem problema em ficar em hostel, que seriam tipo albergues assim, né? Por exemplo, em Orlando, quando você tá com bastante gente, que foi o caso dessa nossa viagem, a gente tava em 8 pessoas, a gente viu que valia muito mais a pena ficar numa casa, que aí você já tem mais privacidade, você consegue cozinhar lá, então acaba economizando com comida, né? Tem mais essas vantagens também. Agora, às vezes eu vou pro mesmo lugar, por exemplo, Orlando, mas só tava indo eu e o Mauro. Nesse caso, a gente viu que valia mais a pena ficar em hotel. Então, da vez que foi só eu e o Mauro, a gente ficou em hotel. Tem também a opção do Airbnb, que é super conhecido já, é confiável, não precisam ter medo. A gente já fez isso, inclusive, no Japão. Pelas nossas pesquisas, valia bem mais a pena a gente ficar em casas do Airbnb, não tivemos problema nenhum, foi bem tranquilo, as pessoas davam todas as informações, estava em inglês, se você não falava japonês. Então assim, você vai ver de acordo com
o que for mais vantajoso pro local que você estiver indo, entendeu? Mas é importante que vocês façam esse passo. Site de pesquisa de hotel também tem vários, né? Tipo passagem. Inclusive, vários sites que você consegue pesquisar passagem aérea, você consegue pesquisar hotéis também, né? Então, a maioria da lista que eu deixei aí na descrição pra passagem, vocês vão poder ver hotel também. Mas além desses, tem os especializados em hotéis também. Tem o Booking, o Hotels.com, o Trivago, que são mais famosos, né? O próprio Airbnb. Enfim, eu vou deixar uma lista de sites para vocês pesquisarem estadia aqui na descrição também. A mesma dica que eu dei para vocês para na hora de comprar passagem, eu vou dar agora na hora de comprar, de reservar o seu hotel. Viu lá uma estadia? Vai lá dar uma olhadinha no próprio site, porque às vezes você acha o valor um pouco mais em conta no próprio site do hotel. Lembrando também que esses sites, geralmente, eles têm as opções de reserva com cancelamento grátis até tal data. Geralmente é uma data bem perto da viagem. Se você não tiver certeza se você quer ou não reservar aquele hotel, já deixa reservado, só que aí você deixa um alarme lá, pelo amor de Deus, pra não esquecer de cancelar caso você ache outro hotel. Então você precisa ficar bem ligado nisso, prestar bastante atenção. Se você for uma pessoa meio avoada, melhor nem reservar, porque senão vai dar uma dor de cabeça absurda lá na frente, você vai acabar pagando 2 vezes, então não faça isso. Mas se você for uma pessoa já mais organizada, que já tá assim, mais antenada, aí eu acho que vale a pena pra você não perder a vaga, caso você não ache um outro hotel melhor. Reservado o hotel, Esté, e agora? Agora a gente vai pra parte mais divertida, que é montar o roteiro. E vamos já parando com essa ideia de que montar roteiro é chato e trabalhoso, que não é, gente. É simples, rápido, prático, e eu vou te ensinar como. Primeira coisa que você vai ter que ver e pensar sobre o transporte dentro da cidade que você escolheu. Aí, por exemplo, o que você vai olhar? Qual é o meio de transporte mais acessível pra mim naquele local? Por exemplo, em Nova York tem bastante metrô. Então, dá pra você chegar na maioria esmagadora dos lugares lá dentro da cidade por metrô. Tem lugares que você não acha tanto metrô. Aí você tem as outras opções. Tem ônibus, às vezes não tem. Você, de repente, tem uma opção de alugar carro. Em Orlando, sempre que a gente vai, a gente aluga carro, porque a distância entre o hotel e o parque, às vezes a gente fica em Kissimmee, que é uma cidade do lado, é uma distância longa. E aí tem a opção de táxi e Uber também, que a gente não pode descartar. E conforme a cidade, também tem essa questão de diferença de valor. Tem cidade que o Uber é mais barato, mas tem cidade que o táxi é mais barato também. Por exemplo, quando a gente ficou no Canadá. E nesses casos também, é bom vocês sempre ficarem de olho, porque não é só no Brasil, em todo lugar do mundo vai ter gente querendo abusar da sua inocência, da sua ingenuidade. Eles sabem que você é turista, eles sabem que você não conhece tão bem o local, então eles acabam dando uma volta maior. Fiquem ligados nisso, tá? Já deixa o GPS ligadinho lá, e aí você já vai estar meio que situado, né, pra onde você quer ir, pra não ter maiores problemas. Geralmente eu olho primeiro se o local tem fácil acesso para transporte público, pra depois ir para as opções de aluguel de carro ou Uber e táxi, porque transporte público acaba sendo mais barato, né? E outra coisa que muita gente esquece de olhar também, que fica zuretinha igual barata tonta quando chega no aeroporto, é como você vai fazer para se locomover do aeroporto pro hotel que você tá. Porque às vezes, dependendo do lugar, é comum os hotéis oferecerem serviço de transfer gratuitamente. Isso aconteceu com a gente no Canadá, em algumas cidades, e inclusive em Miami. Agora, se não tiver também, aí você já tem que ficar ligado com o chip de internet, essas coisas, enfim, pra conseguir chamar um Uber ou um táxi. Sites para aluguel de carro. Também tem vários, também vou deixar a lista na descrição. O que a gente usou para alugar os carros de Orlando foi o site Rental Cars, mas também tem os sites das próprias companhias, tipo Budget, essas coisas. O próximo passo é você anotar os passeios que vocês querem fazer, porque às vezes o que o pessoal faz é anotar até os passeios, eles já fazem lá um cronograma, mas esquecem de anotar os preços dos passeios que não são de graça, né? A gente sabe que existem passeios gratuitos, mas existem aqueles passeios também que você tem que pagar um certo valor. Às vezes é um valor sugerido, de repente num museu, como em Nova York. É importante você separar quais são aqueles passeios que você quer fazer que são pagos e qual que é o valor desses passeios, para você não ter nenhuma surpresa depois que volta da viagem, que é o que acontece com muita gente também. Além dos passeios, eu sempre acho bom você separar um certo tanto de dinheiro já para as compras, né? Que sempre tem
shopping, um mallzinho ou um outlet. Tem a galera que eu sei que adora fazer compras. Tamo junto, time. Então é sempre bom você já deixar pensado, lógico que depois dos passeios, né? Qual que é a quantidade de dinheiro que você vai ter pra gastar no máximo, né? Não precisa gastar tudo também com compras. E começou a chover agora. Outra coisa que as pessoas tendem a não deixar anotado é o horário de funcionamento dos passeios, que eu sempre anoto. Porque às vezes você tá lá, aí tá no roteiro, tal lugar, tal horário. Você chega lá, putz, são 6 horas e o lugar fechava às 5. Acontece também. Pra você não perder tempo, né, de se deslocar até lá e dinheiro também, já deixa anotado o horário de funcionamento, porque às vezes também você acha que é um horário e em determinados dias o horário é um pouco diferente. Isso vocês podem olhar no site do próprio, sei lá, museu, parque, etc. Ou vocês podem olhar no Google. Só tomem cuidado porque às vezes o Google tá desatualizado. Às vezes ele coloca uns horários que não estão corretos. Então fiquem ligados, é sempre bom dar uma conferida para garantir. Agora, essa dica é uma assim que sensacional. É um negócio que eu faço que mais me ajuda a organizar a viagem, que é o quê? É montar um mapa no Google Maps. Dá pra você fazer, eu não sei se vocês sabiam, não é todo mundo que sabe. Você entra no Google Maps e você consegue achar uma aba lá escrito My Maps, que você consegue criar um mapa seu. Então, por exemplo, eu estou pegando muito exemplo de Nova York, porque eu acho mais fácil pra vocês entenderem. Quero ir um dia num teatro da Broadway ou Mini Broadway, eu quero ir no Museu de História Natural, eu quero ir no MoMA, eu quero ir no Guggenheim. Então, assim, todos os pontos que você quer visitar, você deixa lá destacado no seu mapinha. E aí é legal porque além de você conseguir deixar destacado esses lugares, você pode alterar a cor desses pininhos e mudar o ícone também. Se você não quiser deixar de pininho, tem lá o ícone de hotel, tem o ícone de restaurante, então é super legal. Você pode deixar separadinho, direitinho. E um cuidado que vocês têm que ter é não colocar passeios, dias de compras e tal, atividades demais para vocês fazerem, porque de duas uma, ou não vai dar tempo pra vocês fazerem tudo e vocês podem acabar fazendo coisas que não são importantes e deixando de fazer coisas que são mais importantes, ou vocês vão ficar acabados, cara. Vocês estão lá, por mais que eu seja a favor de você aproveitar ao máximo a viagem, você tem que também ter um certo relax, entendeu? Afinal, você tá lá pra viajar, se divertir, passear, né? Você não consegue prever, às vezes você tá numa rua, olha, que legal aqui, esse espaço aqui, essa loja, vamos dar uma entrada pra olhar, e aí você olha. O que eu aconselho vocês a fazerem, que eu faço também e dá super certo, você separa aqueles passeios que são obrigatórios, digamos assim, parada que você faz questão de ir, você e o seu grupo, é claro, e aqueles passeios que você vai fazer caso sobre tempo, porque também acontece de vez em quando também de sobrar tempo. Você já viu tudo que tinha pra ver, às vezes as pessoas são rápidas pra olhar, e sobrou um tempo, de repente você não tava esperando, mas sobrou aquele tempinho de boa pra você fazer outra coisa. Então eu sempre deixo outras opções de passeio que vocês podem fazer como alternativa, mas não como obrigação de ficar lá naquela correria, tem que fazer tudo, entendeu? Eu acho muito importante que você sente pelo menos uma vez, depois que o roteiro estiver pronto, senta uma vez com o pessoal que vai viajar com você, ou fala por WhatsApp, mas de alguma forma se comunique com o pessoal que vai com você, para que todo mundo esteja na mesma linha, se alguém quiser adicionar alguma coisa também. E também já deixa meio que combinado o ritmo da viagem, porque tem gente que é muito devagar, mas também tem gente que quer sair correndo, quer olhar tudo, quer aproveitar tudo. Também acho que, né, fica meio chato para quem tá lá pra ficar mais de boa, se divertir. E agora a gente vai entrar pra alimentação. Não que eu queira que vocês já deixem pensado aonde vocês vão tomar café da manhã, almoço e janta. Não. Inclusive eu nem faço isso porque, como eu disse pra vocês, não dá pra você prever tudo que vai acontecer na viagem. Às vezes você acha que vai fazer uma coisa primeiro e acaba fazendo outra. Quando eu falo pra organizar a alimentação, eu quero dizer principalmente questão de valores. Porque dependendo do lugar, por exemplo, em Londres, pelo que me falaram, a comida é bem cara. Então você acaba
comendo mais miojão, sanduíche, fish and chips. Mas o que importa é você já ir sabendo mais ou menos quanto custa, qual que é o valor médio da alimentação naquele lugar. O Orlando é uma cidade que você pode controlar quanto você quer gastar. E não é todo lugar que você consegue fazer isso. Tem lugar que só tem restaurante caro, a maioria das vezes, a média, né? E tem lugar que a maioria é barato, tranquilo, é de boa. Então, pra vocês não terem nenhuma surpresa desagradável, principalmente, é bom vocês já deixarem calculado o valor que vocês vão gastar com alimentação também. Penúltimo item, mas não menos importante, muito pelo contrário, seguro viagem. Gente, eu sei que tem muita gente mesmo, que não faz seguro viagem na hora de viajar. E o que eu quero dizer pra vocês é: façam seguro viagem, seus finitos. Meus finitos amados, façam seguro viagem, porque é muito importante. Pra quem não sabe o que é seguro viagem, o que ele traz, seguro viagem é como se fosse um pacote que te cobre, né, no período que você tá viajando. Então, por exemplo, se você passa mal, tem algum tipo de doença lá, enquanto tá viajando, dependendo do plano que você escolheu, você tem um tipo de cobertura. Os planos podem ser separados por tipos de enfermidade, né, doença, também por dias de internação, o valor também vai depender da sua idade, enfim, tem vários planos diferentes que vocês podem escolher. Geralmente eu faço o plano médio, mas é sempre bom você ter de qualquer jeito. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É lógico que eu tô aqui pra ajudar vocês a já anteverem todos os problemas que podem ocorrer, para evitar perrengues a mais na viagem, né? Só aqueles que a gente não pode controlar mesmo. Na nossa viagem pro Japão em 2017, aconteceu inclusive com a minha mãe. Ela teve apendicite enquanto a gente estava no Japão. Foi no final da viagem, graças a Deus. Mas ela ficou um mês internada, um pouco menos de um mês internada no Japão. Aí os médicos vão falar: nossa, Stephanie, mas não internaram sua mãe? Já não tiraram o apêndice de uma vez? Isso aqui. Não, gente, isso é assunto para outro vídeo, tá? Resumindo, a medicina japonesa é muito diferente da medicina do Brasil. Imagina se ela não tivesse feito o seguro viagem. Estava, ó. Então, gente, a gente nunca sabe, entendeu? Vai lá fazer seguro viagem, daí você fala comigo, entendeu? Senão eu vou ficar bravo. E por fim, é hora de começar a pensar em comprar a moeda local. Então vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, que é mais fácil. Vamos comprar dólar, né? Você tem que ter um certo período de tempo, um certo espaço de tempo para você, né, ver as oscilações lá da moeda, do dólar, para conseguir meio que ver, né, um período aceitável que você consegue comprar aquela moeda. E além disso, né, pro pessoal que ama dinheiro, adora uma doleira, tá sempre lá com o dinheiro vivo, gente, levem cartão de crédito também. Não esqueçam de desbloquear a opção internacional do cartão de crédito. Por quê? Quando você chega no hotel para fazer check-in, acho que a maioria dos lugares é assim, viu? Eles querem o seu cartão de crédito. Por quê? Se porventura acontecer de você quebrar um negócio lá, ou de repente roubar, né? Eles não sabem quem é você. Então, eles pegam seu cartão de crédito, cadastram lá para ter meio que como garantia para eles também. Se tiver algum problema, eles já debitam do seu cartão de crédito direto, não precisa de senha nem nada, né? É uma segurança a mais que eles têm. Então, é bom você levar, porque pode acontecer de eles não aceitarem o dinheiro vivo seu, entendeu? Eles têm todo o direito de te barrarem na hora e não vai ser legal você ficar sem hotel lá, né? E eu até recomendo vocês levarem pelo menos 2 cartões de créditos desbloqueados, porque também pode acontecer, já estou prevendo, porque já aconteceu comigo, de um dos cartões, mesmo você tendo desbloqueado, ligado lá no banco, falado: ó, gerente, quero desbloquear meu cartão. Chega na hora, cartão está bloqueado. Aí você fica como? Fica com aquela cara, né? Mas acontece, gente. Aconteceu, inclusive, com a gente. Não sei se foi em Nova York ou Orlando. A gente foi alugar o carro. Uma hora foi passar o cartão. Na hora de passar, estava bloqueado. E aí, sorte que a gente tinha o cartão desbloqueado da minha mãe também. Então, pra evitar todas essas tragédias aí que eu tô falando pra vocês, já deixa levado pelo menos 2 cartões de crédito desbloqueado, que é sempre bom. Então, vocês já viram que organizar uma viagem não é complicado. Não tem todo esse bafafá. Você viu que em poucos passos eu já te expliquei tudo o que
você precisa fazer, mas não é tão preto no branco assim, tem várias variáveis que vocês têm que considerar na hora de planejar uma viagem. Tem gente que organiza a viagem só pra si, né? Ah, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, e os outros que não estão me ajudando que se explodam. Não, gente, sempre vai ter um monte de gente que não vai gostar de organizar, e já que você tá organizando, vamos fazer uma viagem legal pra todo mundo do grupo se divertir junto, né? Afinal, esse que é o intuito, senão não tem graça. Pra facilitar a organização da viagem, eu sugiro que você faça uma planilha. Eu não gosto de fazer planilha, o Mauro que é o especialista em planilha, mas como geralmente sou eu que estou organizando a viagem, ele fica mais com a parte de cálculo dos gastos, eu acabo fazendo uma planilha simples, bem básica, assim, gente, não precisa se preocupar com estética, não sei o que, porque no máximo você e quem tá indo viajar com você vai ver, mas ninguém, entendeu? Não precisa ficar jogando pro mundo, assim. Você só vai usar aquilo de guia, vai ser só pra você não ficar, né, igual barata tonta lá perdida. Eu pego, faço a planilha e uns dias antes de viajar eu imprimo essa planilha. No mínimo 2 cópias eu faço. E aí, se você não tiver internet na hora, não tem problema. Você já tem o horário do voo, já tem o endereço do hotel, telefone de contato, horário de funcionamento dos passeios. No caso de agendamento de Fast Pass, eu já deixei anotado o horário que era dos Fast Pass pra não chegar na hora a gente se perder, né? E aí é legal porque todo mundo fica sabendo também. A gente também costuma fazer uma planilha com os gastos que a gente teve, pra ter um controle mesmo, lembrar quanto que a gente gastou. Se vocês forem um pouquinho organizados, fizerem esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma viagem tranquila, sem muito estresse. O básico tá aí, gente, não tem segredo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão que vocês queiram me falar, sintam-se livres para conversar comigo, eu estou aberta a qualquer dúvida e sugestões que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta no botão vermelhinho aqui embaixo para estar sempre acompanhando a gente aí. Deixa um like e aproveitem para compartilhar com aquele seu amigo folgado que nunca sabe como organizar em viagem, nunca quer organizar, faz corpo mole, fala que é difícil, você fala, não é difícil. E a Esté vai te mostrar que realmente não é, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!